Spinoza ficou muito famoso com as palavras de Albert Einstein. Ele respondeu à pergunta de um rabino por telegrama. Perguntava: professor, você acredita em Deus? Então Einstein respondeu: eu acredito no Deus de Spinoza. Meu nome é Mauro Miller, estou aqui no Quantum Docs para falar de Baruch Spinoza. Quem é o Deus de Spinoza? Bom, antes de conhecer esse conceito de Deus que fez Einstein acreditar em Deus, deixa eu te contar antes quem era Baruch Spinoza. Filho de pais portugueses, foram mandados embora da Espanha e Spinoza nasceu em Amsterdã, Holanda. Os espanhóis não gostavam muito dos judeus e havia uma perseguição na época. Então por que não voltaram para Portugal? É porque Portugal e Espanha eram irmãozinhos, parceiros, e lá também judeus não eram bem-vindos. Em Amsterdã, Spinoza cresceu e estudou, na esperança dos seus pais de que ele pudesse ser um rabino, um líder do judaísmo. E vamos combinar, hein? Spinoza seria um dos rabinos mais conhecidos de todos os tempos se ele aceitasse a ideia. Porém, ele foi estudando, sabia o hebraico como um especialista e começou a estudar não só a literatura judaica. Ele saiu daquele quadrado religioso e começou a falar coisas que o ambiente judeu não aceitava. Spinoza pesquisou, conviveu e aprendeu com outros tipos de pensamento filosófico até. Por pensar diferente dos seus pais e do ambiente que praticava o judaísmo, Spinoza começou a ter problemas e começou a ser rejeitado por essa comunidade. Ele continuou a beber da fonte da filosofia, principalmente do estoicismo de Sêneca, Marco Aurélio, Epicuro, e nos debates em que se envolvia, davam a ele mais inimigos do que amigos. E aí você pode dizer, se os judeus o rejeitavam, ele poderia então se envolver com os cristãos, certo? Nem tanto. Nos anos 1640, 90, os judeus eram forçados a se converter ao cristianismo. Isso em Portugal, na Espanha, em vários lugares da Europa. E na Holanda também tinha um pouco mais de tranquilidade, mas havia muito isso. Ele trabalhou com o pai e com o irmão num comércio de sementes. O pai morreu e o irmão morreu ainda antes do pai. Outro irmão cuidava dos negócios da família e aí Spinoza começou a ajudá-los. Como a vida financeira não estava indo muito bem e os confortos de estudar o judaísmo, a filosofia e trabalhar não davam muito certo, então ele acabou deixando os negócios da família. E por estudar muito e questionar muitos judeus, ele foi expulso e excomungado da comunidade judaica. Ele não só foi expulso, ele foi oficialmente amaldiçoado com a leitura oficial da sentença do Herem, que é um costume na sinagoga, para toda a comunidade judaica saber. Spinoza foi banido e foi trabalhar de polidor de lentes e ganhava um extra ensinando filosofia. Nesse período ele começou a desenvolver seu próprio estudo filosófico. Quando ele publica o livro O Tratado Teológico Político, o livro provocou uma revolta também no povo cristão. Vamos lembrar, eram tempos de grande perseguição religiosa, imposta pela igreja cristã. Spinoza praticamente detonou uma bomba contra a dominação que o poder monárquico tinha e utilizando da igreja para controlar a população. O Tratado Teológico Político de Spinoza abordava as ideias de Deus, milagres, profecias e a concepção da Bíblia como um livro inspirado. Para Spinoza, a Bíblia tinha muitas virtudes, mas também muitos problemas, como qualquer outra publicação literária e histórica. E então, se ele foi banido e amaldiçoado pelos judeus, agora ele ganhou novos inimigos, os cristãos. Para ele, Deus nada tinha a ver como atender desejos, vontades ou punições por fazer algo considerado errado, o pecado. Para ele, Deus é a totalidade das coisas. Deus é tudo, desde a natureza da criação até a substância. Para Spinoza, Deus não quer ou deixa de querer. Deus não direciona a vida de uma pessoa, não pune e nem premia ninguém. E por causa destas ideias, Spinoza acabou rejeitado também pela igreja cristã. Spinoza defendia que Deus se revela na harmonia de tudo o que existe. E foi isso que Einstein respondeu para o rabino. E ainda completou: não acredito em um Deus que se preocupa com o destino e as ações da humanidade. Baruch Spinoza teve que mudar de nome, passou a se chamar Bento ou Benedito Spinoza e continuou seus estudos, escrevendo o mais famoso de seus livros, Ética. Nessa obra, Spinoza afirmava ser contra um Deus pessoal, tipo, a pessoa vai definir a razão de ser de tudo, vai avaliar e descrever a partir de si mesmo. Quando está escrito na Bíblia, faça-se o homem à imagem e semelhança de Deus, é uma visão humana de Deus. Então, a gente também pode afirmar que se um cachorro
cachorrinho fosse escrever o trecho, ele ia escrever: faça-se os cães a imagem e semelhança de Deus. Se fosse uma árvore, a árvore faria a mesma coisa e podia puxar a sardinha para o seu lado, e Deus teria galhos gigantes, e por aí vai. Todos os fenômenos da natureza são essência. Tudo é conectado com Deus, como a criação natural e divina. Se você pensar como tudo se encaixa na natureza, como um exemplo simples do simples fato de que nós respiramos por causa do oxigênio produzido na fotossíntese, que absorve o gás carbônico e transforma no ar que respiramos para viver, Spinoza afirma que nisto e em cada maravilha está a engrenagem perfeita. Então Deus é. Portanto, Deus não está, Deus não direciona, Deus não atende desejos, não premia, não julga, não castiga. Deus, ou o todo, ou a natureza, como define Spinoza, Deus é substância da totalidade e tudo se mostra conectado, e o que acontece com algo é resultado do que é, da totalidade, da substância. A natureza se expressa porque são como leis da natureza, que acontecem a partir da criação, a partir desse todo que existe e simplesmente é. Não é o efeito de uma decisão que vai alterando de acordo com o decorrer dos milênios e de acordo com o nosso comportamento, com a nossa vontade, o livre-arbítrio ou com os nossos pedidos, como se fosse algo onde vamos prestar conta com Deus no relatório final. Se você entender a causa e os efeitos dessa natureza, você vai entender Deus, de acordo com a visão de Spinoza. Isso tudo vai contra os dogmas teológicos, tanto do judaísmo da época quanto do cristianismo. Só para lembrar, os 7 concílios ecumênicos da igreja cristã já haviam estabelecido praticamente todos os dogmas cristãos que a gente conhece até hoje. E quando Spinoza refutou essas orientações religiosas, ele praticamente afrontou o establishment de toda aquela época. Lutero já tinha provocado uma ruptura na igreja, já tinha publicado a tradução da Bíblia para o alemão, William Tyndale para o inglês, que foi a Bíblia que ficou conhecida como a tradução King James. Spinoza morreu em 1777 e o seu livro, Ética, foi publicado só após a sua morte. Ele deixou os manuscritos prontos e um grupo de amigos íntimos o encontrou, organizou e fez a publicação no mesmo ano da sua morte. O livro é dividido entre Deus, a mente, as paixões, a escravidão do homem em relação a essas e a possibilidade da sua libertação delas. Bom, eu confesso que mesmo adorando leituras filosóficas, eu tive que recorrer a muitos vídeos de professores de filosofia e história no YouTube para tentar e buscar esclarecimentos sobre alguns trechos desse livro Ética, que tem uma leitura densa, nada simplificada, tratando muito de metafísica, teoria do conhecimento, com um estilo racionalista, com influência histórica, enfim, é muito complexo. Claro que Spinoza não poderia mais sofrer perseguição, mas as suas ideias, sim, foram perseguidas. O livro Ética e outras obras dele também foram proibidas ao longo dos tempos. E eu não estou aqui dizendo que você tem que acreditar nele ou discordar dele. Meu papel aqui é te passar essa informação e indicar a você que Spinoza é um dos pensadores e filósofos mais geniais e controversos da humanidade. Se você gostou desse assunto, aconselho se aprofundar por conta própria. Esse tema é muito rico e você pode pesquisar lendo as suas obras, a sua biografia. Tem muitas abordagens que não dá tempo de contar tudo por aqui. Eu estou curioso e ainda estou descobrindo Spinoza e recomendo essa pesquisa para você. E se você chegou até aqui, é porque estamos conectados. Eu quero agradecer a audiência aqui no Brasil e também você que mora fora do Brasil e acompanha a gente aqui. Muito obrigado. Nos encontramos em mais um editorial Quantum Docs. Até. Valeu!